O meu falecido marido faz contato das maneiras mais adoráveis. Durante toda a sua vida, Harold foi um brincalhão implacável. Nos 40 anos que passamos juntos, não me lembro de uma única semana em que ele não pulou de trás de uma porta ou escondeu uma aranha de brinquedo na lavanderia. Uma vez, ele até se esgueirou atrás de mim e colocou a ponta do pé na balança enquanto eu me pesava. Eu não me importo de dizer a você que suas travessuras me deixavam com raiva. E depois de cada brincadeira, eu batia furiosamente em seu braço de novo, enquanto ele ria como um menino de quinta série perdendo o ar. Então, imagine minha surpresa quando, depois que ele faleceu, suas travessuras juvenis foram a coisa que eu mais senti falta. Ah, claro, a minha família e amigos tentaram me animar, alguns até fizeram algumas brincadeiras próprias, mas o fato é que, quando Harold morreu, ele levou o meu riso com ele. Naqueles primeiros 6 meses, eu nunca sequer dei um sorriso. Felizmente, você não pode manter um bom brincalhão para baixo, e Harold era um brincalhão dos bons. Começou com as torneiras da cozinha se abrindo no meio da noite, então minha bolsa viajou pela casa, aparentemente sozinha. Quando a encontrei dentro do relógio de pêndulo uma manhã, eu sabia que Harold era o responsável. Eu não posso te dizer quantas vezes ele escondeu meus pertences pessoais lá. Ah, claro, os nossos parentes levantaram as sobrancelhas. Imagino que minhas alegações de que Harold havia feito essas coisas soaram como um mecanismo de enfrentamento, ou talvez um sinal precoce de demência. Mas isso pouco importava. A felicidade finalmente estava de volta à minha vida. A outra coisa que você deveria saber sobre Harold era que ele era muito protetor comigo. No nosso terceiro encontro, fomos à praia e ele nocauteou um idiota que se ofereceu para passar creme nas minhas costas. Mesmo em nossos anos de juventude, se alguém ousasse me desrespeitar, ele iria derrubá-lo sem um momento de hesitação. Agora, sem me gabar, mas não me importo de lhe dizer que, antes de Harold, muitos cavalheiros estavam de olho em mim. Em meus 60 e poucos anos, ainda sou uma mulher madura e bem cuidada. E depois que meu marido faleceu, muitos viram isso como uma oportunidade. A maioria deles aparece na minha porta, insistindo que eles possam entrar para oferecer suas condolências adequadamente, e eu os sento na sala enquanto faço um novo bule de chá. Então, antes que a água possa ferver, as paredes chacoalham enquanto gritos retorcidos enchem a casa. De volta à sala, encontro algumas entranhas espalhadas pelas paredes e sangue respingando nas cortinas. Às vezes, encontrar a cabeça do meu pretendente levaria um dia inteiro. A primeira vez, Harold escondeu no relógio, mas desde então, elas aparecem em uma série de esconderijos mais elaborados. Eu não tô pronta para outro relacionamento, e afinal, é muito cedo, mas ainda gosto de convidar meus pretendentes, para que Harold possa continuar fazendo suas adoráveis travessuras. Está tudo bem. Está tudo bem. Isso é o que eu digo a mim mesmo de qualquer maneira. Não há nada de errado comigo. A vida é boa. Claro, acabei de sair da ala psiquiátrica devido a um colapso mental, mas esse tipo de coisa acontece. As pílulas tornam a vida bela. Eu estou indo para a escola e estudando muito. Minhas notas estão melhores do que nunca e eu tô a caminho de me formar. Eu conheci uma garota. Ela é muito legal e nós nos damos bem. Agora, estamos juntos. Meses se passaram e eu estou em um relacionamento saudável. Tenho um emprego estável e tenho um diploma do ensino médio. Eu estou prestes a entrar no meu primeiro ano da faculdade. Nada poderia tornar a vida melhor. Eu tenho experimentado algumas falhas na vida, entretanto. Eu juro que às vezes eu ouço as vozes dos médicos lá do hospital. Eu olho para uma parede por alguns segundos a mais e vejo uma parede acolchoada branca. É apenas um pouco do estresse pós-traumático, depois do que aconteceu, e que me levou ao meu colapso mental.
As vozes se foram. Não estou mais vendo os espíritos. Eu estou no mundo real agora, não vendo mais o paraíso mental em que estava preso. As pílulas garantem que tudo esteja bem. Finalmente, eu estou melhor. Eu tenho que estar. Senhor, você está me ouvindo? Senhor? Pergunta uma enfermeira de jaleco azul. Eu ando ao redor da sala, me assegurando que eu tenho meu controle sobre a realidade. A enfermeira observa de fora do quarto. Ele tá longe demais. Nenhum remédio que damos a ele parece funcionar. Eu acho que não tenho o que fazer. A enfermeira suspira indo para a próxima cela acolchoada. A realidade é muito dura e eu não quero fazer parte dela. Vou me ater à minha própria realidade. Pelo menos quando estou lá, está tudo bem. A morte bate à porta. Meu marido comprou sepulturas para nós. Ele até comprou nossas lápides, planejando esculpir a arte para cada uma delas sozinho. Foi gentil, eu acho. Ele sempre foi de planejar com antecedência, e eu aprecio isso. Mas parte de mim sentia que isso tornava a realidade iminente da morte ainda mais real. Nenhum de nós estava doente, e eu ainda não tinha ouvido a morte batendo, mas saber disso, sabendo que nossas sepulturas foram contabilizadas e planejadas, eu senti que podia pelo menos ver a morte se aproximando de nossa porta, mesmo que ainda não estivesse no nosso caminho. Acho que me tornei um pouco paranoica. Mas é difícil não ficar um pouco tensa quando tantas mudanças estão acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, meu filho se casou e se mudou para ficar mais perto da família de sua esposa, a 3 estados de distância. A minha nora é um tesouro e sou muito grata a ela, mas sinto muita falta do meu filho. Então, minha filha foi para a faculdade, não apenas para a moradia estudantil, não. Ela conseguiu um apartamento. Ela vai ficar lá pelos verões também. Acho que é por isso que meu marido sentiu que era hora de reduzir o tamanho. Nosso ninho estava vazio e nunca mais estaria cheio. Aconteceu rapidamente. Primeiro, ele mencionou procurar casas, então ele voltou para casa depois de visitar uma. E aconteceu no último minuto, ele disse. E ele sentiu que tinha encontrado a pessoa certa. Eu não tinha certeza e queria ver a casa antes de tomar uma decisão. No dia seguinte, ele me apresentou um contrato de compra. Ele me empurrou para assiná-lo, até mesmo levantando a voz uma vez. É hora de reduzir o tamanho, ele disse. Eu assinei. Parecia que o mundo que eu conhecia estava escorregando sob meus pés. A casa tinha um quarto e um banheiro. Eu tinha certeza de que estaríamos tropeçando um no outro, mas meu marido insistiu que era apenas o lugar para nós. Seria como a casa para a qual nos mudamos logo após o nosso casamento. Romântico. Eu esperava que ele estivesse certo. Ele não estava mais falando comigo. Ele me trouxe caixas para embalar minhas coisas, pedindo que eu mantivesse minhas roupas e itens separados dos dele. Para manter a organização, ele disse. Ele se mudou para a nossa nova casa, uma semana antes de mim. Para montar o lugar, ele disse. Eu o visitei no segundo dia. Suas roupas estavam bem alinhadas no armário, enquanto as minhas ainda estavam em caixas. Pedimos jantar e ele serviu o vinho para nós dois. Para reduzir o tamanho, ele disse, batendo o seu copo no meu. Ele tomou um gole, mas eu bebi o meu rapidamente. Meu marido se levantou. Ele tinha uma surpresa para mim, ele disse. A minha visão começou a ficar embaçada quando meu marido empurrou uma grande pedra pela porta da cozinha. Eu ouvi uma batida suave. Enquanto minha visão escurecia, eu vi a lápide, a data de hoje, sendo esculpida enquanto eu caía. Mamãe.
Eu me lembro do dia que ela pintou todos os espelhos de preto. Ela estava sentada na cozinha, sua cadeira inclinada, pronta para tombar. Um pé descalço apoiado na mesa onde eu comia, e ela bebeu o suco de laranja que cheirava a salas de exame de hospital. Ela sorriu. Então, eu sorri. Ela pintava as unhas dos pés de preto com um marcador e eu me maravilhei com a firmeza de suas mãos. Quando ela terminou, ela me perguntou como estava. Bonito, mamãe, eu disse, ainda sorrindo, mas não sorrindo direito. Lembro-me do orgulho pendurado em seu rosto, apanhado em um momento atemporal de voo antes da queda livre. A memória é de pavor. A minha linda mãe, feliz e depois despedaçada em uma raiva maníaca por algo que eu não entendia. Ela pintou os espelhos com um marcador primeiro, depois com tinta, depois com sangue. Ela usou um caco de vidro prateado para cortar o rosto. Horrível. Mas ela sempre foi bonita para mim. Lembro-me de como ela olhava para os frascos de comprimidos, cada comprimido pesado em seus olhos, como balas esperando o conforto de uma arma vazia. Lembro-me de Bruce, seu namorado, que não era pai. Um homem que ela chamava de legal, mesmo quando ele não era legal comigo. Ela desmaiaria no sofá. Seu rosto rastejaria para o espaço entre o batente e a porta do meu quarto. Ele sorriu. Então, eu estremeci e fingi dormir. Lembro-me de quando ela queimou nossas roupas no quintal em cima de uma fogueira, feita com os móveis. Ela disse que eles estavam infestados. Aranhas que eu nunca senti. Mas ela arranhava a pele com sangue mesmo assim. Lembro-me de quando me aventurar se tornou um crime. Ela bebeu o seu suco e dirigiu tão rápido que parecia que poderíamos ultrapassar a coisa que a fazia chorar. Paramos na casa de um vizinho. Entramos, embora eles não estivessem em casa. A polícia que veio não era tão legal quanto a da TV. Um deles deve ter sorrido, mas a mamãe gritou e arranhou, e essa é a parte que ficou. Lembro-me da mamãe depois, mole como lençóis encharcados. Ela parou de sorrir na época em que a senhora com a prancheta se tornou amiga dela. Ela me viu brincar, mas ela nunca mais brincou. Ela rabiscava, ela franzia a testa, e então eu assistia minha mãe derretendo. Bonita por dentro ainda, eu pensei. Lembro-me do dia em que ela disse que podia voar. Ela sorriu, largo o suficiente para nós duas. Eu sei, mas as pílulas são veneno, querida. Eu estou melhor agora. Fique aqui e veja o quanto eu melhorei. Eu esperei na calçada. Ela desapareceu no nosso prédio. Quando ela emergiu, ela parecia tão pequena. 9 andares acima, sorrindo do telhado como uma lua crescente ao meio-dia. Eu não vou demorar muito. Um passo gracioso, braços abertos, e então... Eu lembro de me perguntar naquele dia se os crânios de todos estavam cheios de aranhas como o dela. Derramaram, e então deslizaram e fugiram. Milhares delas. Agora eu tenho 29 anos. Não me lembro quando começou essa coceira na minha cabeça, mas eu me lembro do sorriso da minha mãe. E eu me pergunto se a minha filha vai se lembrar do meu.